volta com o nosso RF com você. Obrigada pelo carinho, viu, da sua audiência. Vamos então para as mensagens. Vamos ver? E aí, quem quer conversar com a gente? A Zeila. Tô com água na boca com esse nhoque. Tava uma delícia, viu, Zeila? Parabéns, chefe Vânia Gonçalves. Você dá dicas ótimas. Ela é incrível, né? Eu adoro ela. Ana Paula, lá de São Sebastião do Passe, na Bahia. É impossível não querer provar esse nhoque. Que delícia. Ai, tava tão bom, Ana Paula. Eu não quero fazer inveja. Faz e mas manda a foto, hein? Olha a Isso Bia. mesmo. Adorei como escreve Bianca. Gostei Não mesmo, economizou. não é? Olha aí, boa tarde, Lara e Gustavo. Eu não fiz nenhuma loucura, mas ainda penso em fazer. Bianca, conta pra gente, não é? Vai com calma pra não se arrepender depois, tá? É a única dica que eu te dou. Ó, se tem uma coisa que você não vai se arrepender de ficar ligadíssimo na Rede Família, principalmente neste final de semana, porque a galera que gosta de esporte vai estar bem assistido. Exatamente. A bola vai rolar ao vivo aqui na nossa Rede Família com a transmissão do Campeonato Paulista da Série A3. Serão bem. 17 jogos, não é isso? Isso, tem jogo pra caramba pela frente, você não vai perder. A maioria deles acontece no sábado, às 4 horas da tarde, mas preste atenção na nossa programação para você não perder horário de nenhum, mas a maioria já te adianto. Como é o caso deste sábado, o jogo acontece às 4 da tarde entre Rio Preto e Comercial. Tá? Fique ligado, será uma transmissão incrível. Tem muita gente que é apaixonada por esse campeonato, então não perca. Não perca, hein? A gente se encontra aqui na telinha, então, com muito esporte. É isso aí. Vamos falar de saúde agora? Porque se tem um assunto que dá o que falar, É dor nas costas. é saúde. Quem é que não tem, não é, Gustavo? Nossa, eu vivi momentos difíceis na minha vida. Eu lembro disso. Não é? Por 2 anos consecutivos eu tive crises difíceis. Pra eu não falar a palavra que eu gostaria. Dá dor até de Difíceis. pensar, não é? Fiquei afastado tudo. Quem acompanha a nossa jornada aí percebeu o que aconteceu, mas eu descobri muita coisa nesse processo e quero descobrir ainda mais a partir de agora. Vamos pra sala, então? Vamos lá, quem tá com aqui é o Vitor. Agora, quadro da Bem-vindo, sua doutor. saúde, o doutor Vitor Tá aqui aqui a com a Larissa gente. Seja também, bem-vindo, é muito bom recebê-lo, viu? Sentar aqui no E a nosso gente cantinho. trouxe aqui também uma coluninha maravilhosa para você saber como é que é por dentro. não é? Exatamente, tem a minha e tem a sua. O lado Pois bom, o lado é. ruim. A minha é de lado bom, a sua é de lado mais ou menos. O doutor é neurocirurgião, não é? E muita gente não relaciona à primeira vista, né, com a coluna. Vamos explicar então por que essa conexão ela é muito próxima. Isso, primeiro, boa tarde, eu agradeço o convite a todos. Nós que agradecemos. E, então, Gustavo, para te falar, esse é um tema que normalmente é um tema em comum em os profissionais que tratam da coluna, não apenas médicos, mas também dentro da área médica algumas especialidades. E envolve sempre um conhecimento que tem que se basear na parte anatômica estrutural óssea, mas também na parte neurológica, como a gente vê aqui. Então, daí muitos dos sintomas, praticamente das patologias de maior repercussão, são manifestações neurológicas, como dores importantes do tipo neuropática, que a gente vai falar adiante. Por isso que a gente também trabalha nesse tema. Aliás, doutor, o que chamou muito a atenção, e acho que esse é o grande assunto, né, desse nosso bate-papo, o número de afastamentos, né, de trabalho, como foi que aconteceu comigo, tem crescido cada vez mais por consequência de problemas na coluna. Exato, o que você está falando tem realmente um substrato do ponto de vista científico, e a gente sabe porque é uma patologia muito comum, muito frequente entre todos nós. Até mesmo quem não tem um problema de coluna propriamente dito, que não tem um diagnóstico, em algum momento da vida potencialmente tem risco de desenvolver. Por que acontece isso? Um dado só para te embasar, tem estudos que falam no sentido de 84% da população mundial em algum momento vai ter uma crise de dor. Muita coisa. Isso acontece, respondendo a sua segunda pergunta, porque a região da coluna ela é uma confluência de uma série de estruturas nobres e que são demandadas ao longo do dia praticamente inteiro, né? Então nós temos estruturas ósseas que suportam a carga no sentido axial, assim, desde quando nós nos tornamos bípedes, né? Toda a carga do tronco, principalmente, e cabeça, membros superiores, ela é suportada na região da coluna lombar, principalmente, e por isso há uma importante sobrecarga da região. Também tem outras estruturas ricamente inervadas, ou seja, com sensibilidade, que podem doer nessa região, como são os discos intervertebrais e também os nervos. Doutor, quando a gente fala, não é, de uma doença mesmo na coluna, isso é hereditário ou não?
Olha, isso é também uma interessante pergunta, Larissa, porque tem uma parte de predisposição, realmente, que algum familiar, com vários parentes de primeiro grau com crises recorrentes de dor, com degenerações mais importantes ou degenerações muito precoces, normalmente a gente suspeita de um componente hereditário, sim, tá? Especialmente em pacientes que têm uma anatomia favorável a problemas desse tipo. Tá? São normalmente colunas em que o trajeto por onde os nervos passam são mais estreitos e aí pequenos desgastes já são suficientes para começar a ter dor. Mas a grande e mais importante participação no desenvolvimento de uma dor de coluna são os hábitos. E é daí a importância de a gente estar falando sobre isso. E se eu já tenho essa predisposição, não é, para ter uma doença na coluna, o que eu devo evitar para não gerar um estresse ou ter uma crise? Ótimo. Isso eu acho que é o assunto mais importante de falar de coluna é sobre os fatores de risco para que a gente saiba o que evitar e daí evitar uma crise, né? Os fatores de risco principais são sedentarismo, ou seja, você muitas vezes pode até fazer um exercício físico, mas se não for regular, pode ser até pior, no sentido de desenvolver uma crise, né? O sedentarismo, quando a gente se refere não a só atividades cardiovasculares, mas da própria musculatura da região. Então, além disso, o tabagismo é um fator importante. Ele atua principalmente digamos assim, na velocidade do desgaste. Da mesma maneira que na pele, o cirurgião plástico, o Adriano que nos antecedeu pode falar bem, ele promove uma desidratação dos tecidos, também tem uma função disso nas tecidos cartilaginosos. Não se relaciona, né, doutor? Não se pensa nisso. E tem uma importante causa. Além disso, sobrepeso. Quando eu me refiro ao sobrepeso, eu vou ampliar, né? É sobrecarga na lombar, seja ela do próprio corpo, para quem tem sobrepeso, ou seja ela para os pacientes eventuais que têm uma sobrecarga na sua atividade laboral ou até durante o esporte, levantam muita carga. Então, esses fatores principais, sedentarismo, obesidade ou sobrecarga no trabalho, né? De qualquer modo, sobrepeso na região, e eles, além dos fatores como o tabagismo, são os principais que a gente deve evitar para realmente ter uma vida sem dor. Interessante a gente estava falando sobre essa questão do trabalho, né, afastamento do trabalho, porque não só a sobrecarga de um trabalho onde se exige muito esforço, mas um trabalho, por exemplo, onde você passa boa parte do seu dia sentado ou com uma má postura, também colaboram para você ter um problema nisso. Exatamente. Como a gente falou no começo, a coluna é a confluência de uma série de estruturas, dentre elas, uma das principais e mais frequentes causas de dor é a parte da musculatura. O paciente, as pessoas em geral que permanecem muito tempo sentadas, essa musculatura que suporta a coluna, ela fica relaxada. E por isso, como qualquer musculatura, se você não exercita, você tem uma musculatura mais frágil. Então, basta que em algum momento do dia você tenha uma sobrecarga, além do condicionamento que aquela musculatura é capaz de suportar, esse desbalanço gera inflamação, que é percebido como Doutor, dor. vamos aproveitar nosso modelo então para mostrar o que acontece, né, por dentro da gente. Isso. O que acontece quando quem passou por isso sabe que é uma dor violenta, pode ser uma dor realmente muito limitante e tudo mais. Mas o que está acontecendo lá dentro para que eu sinta essa dor? Exato. Eu optei por trazer esse modelo que simboliza uma das causas mais comuns de dor, que é a causa relacionada à hérnia de disco. Sim. Esse é o lado, como disse a Larissa, o lado bom. O lado bom, esse sou eu. Em que você tem as estruturas normais. Antes, doutor, só da gente explicar, o que seria a hérnia de disco, para quem não sabe? Eu vou mostrar o que é a hérnia através desse modelo da seguinte maneira. Toda a coluna, esse é o segmento no tamanho real da coluna lombar, você tem segmentos ósseos que são comunicados através de amortecedores naturais, que são os discos. Quando, à medida que vai acontecendo o processo de degeneração, envelhecimento ou a sobrecarga nessa região, 80% da carga normalmente é comunicada através do disco. E começa, assim, um processo de desgaste desse amortecedor, que daí, a partir do momento em que ele sofre desgaste, o seu conteúdo interno, ele tende a sair, porque as bordas estão mais frágeis. Como se fosse um babalu, a hora que você espremeu o babalu. Meu médico mandou uma dessa, eu já fiquei desesperado, mas foi assim que ele me comunicou o que estava acontecendo. Muito obrigado pela dica. Faz assim, ó. Vai, tudo mais didática é impossível. Então, é mais ou menos assim. O que acontece é que a estrutura da coluna, além de suportar a carga, ela também protege os nervos que são responsáveis pela movimentação e sensibilidade das pernas.
Logo, se há uma protrusão, há um abaulamento, né, do conteúdo desse disco no sentido do nervo, você olha aqui para a coluna do Gustavo. Obrigado, doutor. Olha lá, Gustavo. ele trouxe aqui ao vivo para a gente mostrar. Então, você tem um abaulamento do disco e a compressão dessa raiz que está saindo nesse nível. A consequência disso é uma dor muito incapacitante, que é a dor conhecida como ciática, né? A dor do tipo neuropática, como uma dor em choque, uma dor em formigamento, uma dor como pontadas ou agulhadas, são como os pacientes se referem, que realmente é muito incapacitante. Então, a hérnia surge disso. Uma sobrecarga, desgaste e essa protrusão no sentido de comprimir o nervo que por aí transita. E esse babalu, não posso falar nem babalu, tem que falar goma de mascar. Isso, ele com pode, recheio. com recheio, ele pode explodir a qualquer momento, às vezes numa atividade simples do dia. Isso acontece, doutor? Isso pode acontecer. Lembrando só que a causa de dor lombar relacionada à hérnia de disco, embora seja uma das mais incapacitantes, não é a mais frequente. Quando você refere da atividade do dia a dia, que normalmente a gente trava a coluna, isso na maioria das vezes, e felizmente a grande maioria, é apenas uma contratura da musculatura que não está aqui tão bem condicionada. Tá? Mas, respondendo a outra pergunta, sem dúvidas, um movimento brusco em um disco que já muitas vezes tem uma tendência, um desgaste inicial, pode induzir o conteúdo do seu interior, né, a extruir de maneira aguda, e aí o paciente tem uma instalação súbita do quadro de dor. Vamos avançar, doutor. Qual que é o risco dessa situação? Além da dor que você enfrenta, mas se essa situação se agravar ainda mais, qual que é o risco? Isso é muito importante que seja alertado, porque claro que a dor por si só já é razão mais do que suficiente para você buscar ajuda, né? Mas o importante é perceber que esses nervos que eventualmente são comprimidos e sentidos, né, e dão origem à dor, eles também dão a sensibilidade do membro e principalmente a motricidade, o movimento. Então, você pode inicialmente sentir dor, mas pode daí você apresentar o risco de uma sequela de movimento no membro. E aí ter um problema de locomoção, uma sequela de fato, e com isso não apenas do movimento da perna propriamente dito, mas de toda a movimentação da parte inferior, inclusive o controle da função da bexiga e das... Isso porque no miolo de tudo isso está passando ali um nervo muito importante. Exato, né? Daí a nossa contribuição nesse sentido. Como neurocirurgião tratamos do sistema nervoso central e é importante ter a consciência de que a dor ela tem que ser considerada como sintoma a ser combatido, mas a gente tem que buscar a causa. Porque se você exclusivamente trata o que está te mostrando que está dando de problema, o sinal de alarme, você pode eventualmente ter risco de mascarar o problema e ter uma consequência mais grave. É um problema silencioso e a hora que a gente vai ver, já estourou tudo, já está lá a hérnia ou não? Vai dando sinais de que aquilo vai aparecer? De fato, a dor ela é muito recorrente e, como a gente falou há pouco, multifatorial, né? Por várias causas. Pode ser por desgaste, pode ser musculatura, uma hérnia de fato, uma fratura. E essas manifestações podem se tornar insidiosas, lentamente, progressivas, quando são do desgaste, ou por alguma causa mais súbita, como fraturas, pode se apresentar de maneira aguda. O importante é que não seja negligenciado o sintoma. Se você não der a devida importância, você pode realmente descobrir a condição numa situação muito mais grave, em que a gente pode até estacionar, mas algumas vezes não reverter o problema. Doutor, vamos lá agora entrar na polêmica dessa história toda. Existe um aumento também, assim como isso acontece, né, no número de casos, em opções por se fazer a tal da cirurgia, não é? Ou de fazer um procedimento nesse porte. É indicado, a gente sabe, em muitos casos. Agora, faz sentido se expor a um risco nesse caso, para evitar dor, ou realmente a cirurgia é o melhor caminho? Porque explica pra gente, inclusive, o que acontece numa cirurgia de coluna. Exato. É importante ter uma clareza no sentido que a gente percebe bastante, o medo relacionado ao procedimento. Inicialmente, o procedimento ele é uma exceção. Por incrível que pareça, ele é uma exceção no tratamento da dor na coluna. A grande maioria da dor na coluna, ela se resolve espontaneamente ou com medidas clínicas, como medicamento, repouso, calor local, fisioterapia, atividades de reabilitação, num curto período de tempo.
em que a dor ainda é considerada aguda, até 4 semanas da dor. Então, a grande maioria resolve, até porque são causas, como eu te falei, muito mais relacionadas à musculatura, à má postura, do que propriamente a hérnia. A hérnia, por si só, ela também pode ter uma conduta conservadora, especialmente se ela só se associar ao sintoma de dor que for irremediável, né? E depois você manda para fazer a reabilitação. A história natural dessa doença, da hérnia, muitas vezes é de reabsorver esse fragmento que extruiu de modo espontâneo, em que nessa maneira a raiz ela se acomoda e a dor cessa. É reversível. É reversível em alguns casos. Os casos que não são reversíveis, que são os considerados refratários ao tratamento clínico, são os casos em que normalmente a gente indica o procedimento cirúrgico. Ou os casos que, mesmo antes de o tratamento clínico ser iniciado, se manifestam com uma hérnia tão grave a ponto de ameaçar o movimento e deixar o doente com sequela. Dessa maneira, a gente não vai esperar ver se vai ficar ou não com sequela e aí se intervém. E nesse sentido, a intervenção, ela também hoje ganhou uma dimensão diferente do que se tinha no passado. Hoje em dia, seguramente, é muito mais arriscado ficar com o problema e ter o potencial risco de uma sequela do que ter um problema secundário ao tratamento. A gente hoje tem bloqueios de dor que fazem com que o paciente suporte essa fase inicial, se assim permitir o quadro, né, não tiver ameaça no movimento, mas também tratamentos minimamente invasivos, em que o paciente tem alta no mesmo dia, ou alguns que são um pouco mais invasivos, mas que também são bastante seguros. Sim. E só para explicar, então, o que acontece? Claro, depende de caso para caso, nós vamos imaginar sempre um caso mais grave, uma intervenção maior. O que é feito para evitar que esse problema se agrave ainda mais? Considerando o problema diagnosticado de hérnia exclusivamente, né, o que se faz hoje em dia é basicamente a remoção do fragmento do disco que herniou, de modo que você deixa o nervo completamente solto como os demais. A remoção exclusiva desse fragmento tem eventualmente o risco de uma recorrência, né? Isso é na média de 8 a 10% dos casos, ele pode recorrer. Mas no passado, quando se removia completamente o disco, eventualmente você fazia com que o desgaste entre as vértebras realmente se acelerasse, uma vez que o disco tem a sua função. Então, na grande maioria dos casos, não se utiliza nenhum tipo de instrumentação, implante para estabilizar a coluna, uma vez que não há instabilidade, e se remove normalmente apenas o fragmento para resolver o problema do doente. Claro que se houver outros problemas, como fraturas, estenoses, né, que é digamos assim, um aperto da coluna como um todo, não apenas neste ponto, pode ser necessário intervenções um pouco mais invasivas. Sim, perfeito. Excelente. Nós temos uma pergunta agora para o doutor, de um telespectador. Pode colocar na tela para a gente, por gentileza, a pergunta, por favor? Temos aí, ah lá, ó. Tá, são duas perguntas. Vamos primeiro, então, com a Nívia, que é aqui da cidade de Campinas. Boa tarde. Adoro o programa porque aprende muitas coisas e também me divirto muito. Gostaria de saber o que faz a coluna travar. Beijos e obrigada. E aí, doutor, ficamos travadas. Por quê? Ótimo, Nívia. Excelente pergunta. É uma das que a gente mais encontra e realmente é um quadro crítico, né? A gente já viu vários vídeos na internet, de situações em que a pessoa realmente pega o desprevenido. A grande maioria das vezes, o travamento da coluna é uma contratura da musculatura que apoia. De modo que você, por um movimento brusco, além da capacidade do músculo de se movimentar normalmente, você estira a musculatura e, como resposta para esse estiramento, essa musculatura danificada sofre um processo de contratura para se proteger. Sim. E, obviamente, no seu interior tem nervos e doem bastante. Então, a grande maioria, para nossa sorte, é um problema muscular, mas isso, claro, são algo que a gente só consegue examinando o paciente e vendo e excluindo que isso não possa ser algo mais grave. Mas se for algo simples, se trata com relaxante muscular, enfim, o que a pessoa faz? Travei, o que eu faço? Travei, fico lá sentado igual uma múmia. Inicialmente, o ideal é não mobilizar, até porque não é feito o diagnóstico. Se tem alguma instabilidade que possa realmente comprometer os nervos que por aí passam. Então, o ideal é mobilizar o mínimo possível, tentar manter o repouso e procurar assistência para um diagnóstico adequado. Sendo de origem muscular, a grande maioria resolve com repouso, calor local e analgesia associada a relaxantes musculares, anti-inflamatórios. E
e esse repouso tem que ser considerado que ele é benéfico numa fase inicial, mas logo depois, a partir de um determinado momento, o repouso passa a ser maléfico no sentido de deixar a musculatura mais frágil. Sim. Aliás, é importante a gente falar sobre isso também, né? A gente já deu, querendo ou não, as dicas, mas de maneira ao contrário. É bom sermos óbvios aqui. Para evitar tudo isso, é realmente manter atividade física, não ser sedentário, é isso. Repouso é importante, mas também se movimentar é muito bom. Exato. O mais importante, assim, né, no estilo de vida de hoje em dia, em que muitas vezes a gente não tem tempo para se dedicar para o corpo, ou até passa longos períodos sentados, é manter a musculatura condicionada, um peso adequado e evitar outros fatores de risco, como o tabagismo. Tá. Outras atividades, até mesmo de esporte, que envolvam muito impacto, podem acelerar algum processo de degeneração, mas no geral é melhor considerar que mexer o corpo é útil, evitar o sobrepeso, seja ele do próprio corpo ou da sua atividade diária, de maneira inadequada, até em casa, fazendo atividades de casa de modo inadvertido, é bom que seja evitado e o tabagismo, principalmente. Nós temos mais uma pergunta, pode colocar na tela então, por gentileza. É o Reinaldo. Olá, trabalho em pé 12 horas por dia. Caramba. E sinto muita ardência na coxa. Isso tem a ver com a coluna? Reinaldo, de fato, a posição por longos períodos, seja sentado ou de pé, ainda mais se durante a tua atividade você tem algum tipo de sobrecarga, pode ser a causa do seu problema. A ardência por si só também pode estar associada a uma dificuldade do retorno da vascularização, das veias que vão ficando ao longo do tempo, especialmente quem fica muito tempo de pé. Então é importante que seja feita uma avaliação, mas não é impossível que seja um problema de coluna. Ô, doutor, de maneira geral, para quem passa muito tempo numa posição só, ou sentado ou em pé, como é o caso do Reinaldo, é ideal de tempos em tempos sair, dar uma movimentada ou mudar de posição, observar sempre a posição, né, que você se encontra, porque às vezes a gente fica, né, relaxado, fica numa posição realmente inadequada e fica assim por horas, nem percebe. É bom sempre estar prestando atenção, então, da maneira como você está. Muito tempo em pé ou muito tempo sentado, você tem que se movimentar. Isso é verdade, com certeza, especialmente que, como eu te falei, não apenas a coluna pode sofrer numa longa posição, né? Você acelera a circulação, facilita o retorno venoso. Uma coisa importante é que nós temos um equilíbrio natural do corpo, que é o que a gente chama tecnicamente de balanço sagital. Isso é possível através da estrutura da coluna e a musculatura que apoia a coluna está preparada para suportar a carga nesta posição. À medida que a gente senta numa posição um pouco mais despojada, mobiliza a coluna de uma maneira diferente, você está alterando o modo anatômico da coluna. E isso, obviamente, pode sobrecarregar uma musculatura frente ao que seria habitual. Por isso, se você tem uma atividade que eventualmente exige que você fique numa posição que não é fisiológica, o ideal é sempre alternar a posição para que você não tenha dor. Alongamento é uma boa para a gente talvez iniciar o dia ou antes de uma atividade física, ajuda a coluna? Ajuda muito a coluna, especialmente porque o alongamento previne que a musculatura fique encurtada e facilmente seja estirada num momento inadvertido. Então, o importante é sempre manter a musculatura, os ligamentos alongados, porque daí uma eventual necessidade de fazer um movimento um pouco mais brusco, fazer um pique discreto, coisas do tipo, você não tem um encurtamento muscular que possa ser estirado facilmente. E isso evita principalmente o componente muscular da dor, que é o que a gente sabe que é o mais frequente. Excelente. Tem mais uma dúvida? Pode colocar na tela, por gentileza. Vamos ver. Quem é? A Fátima, aqui de Montemor. Doutor, existe risco sobre a artrose na coluna? Tenho em todos os ossos da cervical. Isso. Fátima, essa pergunta é muito relevante, especialmente porque com o passar do tempo a gente sabe que a população, ainda bem, né, está aumentando a sua longevidade e isso graças a muitas melhoras do estilo de vida, da medicina também. E o que há de natural é que a coluna sofre desgaste, assim como qualquer parte do corpo. E esse desgaste muitas vezes se manifesta como artrose. A artrose nada mais é do que o processo de alteração da anatomia normal, que acontece principalmente nas articulações, tá? Que podem, à medida que o desgaste vai acontecendo, essa forma um pouco mais ossificada, mais espessada, começa a comprimir o trajeto por onde o nervo passa. Então a artrose sim pode ser um problema
que demande de tratamento. Diferente do que acontece aqui, que é nesse amortecedor, daí já é no osso o problema. A maioria das vezes na parte ligamentar e no osso. O famoso bico de papagaio é um processo degenerativo que pode acontecer, uma artrose pode acontecer na faceta que responde com a produção de osso. Sim. E estreitando os orifícios por onde passam os nervos. Isso é muito comum na cervical, muitas vezes causa uma dor cervical de difícil controle, como ela falou, ou eventualmente podem pinçar nervos que são responsáveis pelo movimento dos membros superiores. E aí o paciente tem uma dificuldade, uma dor irradiada pelo braço, e isso pode ser uma manifestação, sim, da artrose. Excelente. A gente tem mais uma dúvida. Pode colocar na tela, por gentileza. A Antonina. Desgaste na coluna é perigoso, doutor? Tomo colágeno. Posso tomar continuamente? A Antonina falou algo semelhante ao que a Fátima falou, que realmente o desgaste pode ser perigoso à medida que altera a anatomia normal e estreita, eventualmente, o local por onde os nervos emergem da coluna. Estreitando esses locais, você tem risco de compressão nervosa e dor. O colágeno, embora seja muito utilizado principalmente por articulações periféricas, não tem uma evidência tão importante que possa trazer benefício no sentido de evitar o desgaste na coluna. A gente sabe sim que evitar aqueles fatores de risco que a gente comentou inicialmente tem fator importantíssimo, especialmente a parte da atividade física, do sedentarismo e tabagismo. Sim. O que se faz, na verdade, com a atividade física é fortalecer toda essa região em volta da coluna. É isso que vai proteger a coluna de maneira geral. Exato. Quando você tem um arcabouço muscular bem importante, grande parte da carga que era exclusivamente suportada pela coluna, ela também é transmitida pela musculatura. Poupa, então, um desgaste acelerado da coluna, que é o que acontece quando você sobrecarrega a região. Sim. Outra coisa, doutor, me chamou a atenção essa história, porque é tão pessoal, eu me considerava muito jovem para ter um problema de coluna. Isso também está aumentando, o número de casos em pessoas mais jovens, tem a ver também com o estilo de vida da população, é isso? Sem dúvidas, a gente já atendeu pacientes de todas as idades, até pacientes que aparentemente não têm fator de risco da idade, não têm fator de risco da obesidade, aparentemente não são sedentários, mas isso tem acometido. Eu atribuo muitas vezes a uma sobrecarga inadvertida, eventualmente a uma posição por longos períodos no trabalho, né? Muito comum é o tema do celular, né? Que pode causar uma dor cervical. Ou aquele jovenzinho, bem magrinho, sem fator de risco, só que fica no videogame o dia inteiro na mesma posição, tudo isso tem a ver. Exato. Isso contribui para aquele fator de risco que a gente falou antes, que é o sedentarismo. Se você tem uma musculatura enfraquecida, muito provavelmente ela pode vir a inflamar se você tiver um pouco de desbalanço da sobrecarga eventual. Perfeito. Excelente. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, tem mais uma pergunta. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando. Sim. Eu prometo pelo doutor que ele volta mais vezes aqui no nosso RF com você para esclarecer mais dúvidas, tá bom? É a Wanda de Piracicaba. Queria saber porque toda vez que começo a passar roupa, sinto dor na sola do pé e também na coluna. Isso pode ser um problema já vindo? Com a dor, não consigo ficar em pé. Ô, Wanda, dá pro seu marido. Fala, meu bem, eu não tô conseguindo. Eu tô com problema na coluna. Vai passar roupa pra você, amor. E aí, Por favor, doutor. Wanda, essa pergunta é interessante porque a gente associa comumente no consultório, e até já sabe, alguns fatores de riscos domésticos para dor na coluna. O passar roupa é um deles, assim como é escovar os dentes. No ato de passar roupa, você inclina um pouco a coluna e fica mais ou menos pendente com o tronco, sendo suportado exclusivamente pela musculatura eretora da espinha, né? Numa posição que não é fisiológica, você fica para frente. Isso sobrecarrega a musculatura lombar. Eventualmente, também você pode acontecer, justificar a tua queixa, claro, seria importante avaliar, mas à medida que você faz uma flexão do tronco, o que você está fazendo é basicamente esse movimento. Então, você aumenta a sobrecarga na região. Se eventualmente tem algum fragmento herniário discreto e você flete a coluna, você realmente pode começar a comprimir e irradiar a dor no membro. Então, pode ser um problema de coluna,
é importante ver, especialmente se essa dor foi recorrente. Procura um médico já, tá bom? Para não deixar aí e se agravando. Vai aparecer então para você os contatos do Dr. Vitor, se você ficou com alguma dúvida, precisa de uma consulta, tem o Instagram da clínica, tem site também, tem o telefone para você ligar e também tem o Facebook, combinado? Várias possibilidades de você encontrar o doutor aí nas redes sociais. Antes da gente ir para o intervalo, doutor Vitor, nós estamos com uma pergunta aqui no nosso RF com você hoje. Não vai escapar, o doutor Adriano escapou porque a gente esqueceu. Sim. Eu esqueci disso, mas o doutor Vitor não vai escapar. Vai ter que entrar na fogueira do RF com você. Eu não quero nem ver, vai. A dúvida de hoje é a seguinte. Doutor Vitor Vasconcelos, qual foi a maior loucura que o doutor já fez na vida? Nossa, vai, doutor, vai. Eu sei que essa é a pergunta mais difícil de você responder na entrevista, mas a gente quer saber. Vai. Essa não estava no script, né? Essa não estava combinado. Você me pegou desprevenido, mas eu acho que foi... no passado eu fiz uma viagem completamente fora do padrão, que não estava planejado. E eu era adolescente, peguei o carro, fui dirigir, fui para outra cidade, fui para o carnaval. Depois minha mãe descobriu, meu Deus do céu. Tá chegando, hein, Vitor? Vamos lá repetir a experiência de melhor novo, não, agora em fevereiro. Não, melhor não. Olha Senão pode aí. dar problema nas costas. Por favor, pegar eu já não carro, pulo mais andar. carnaval. Deixa quieto. Brincadeiras à parte, foi muito bom recebê-lo. Muito viu, obrigado doutor? pelo convite, eu estou à disposição. Volte mais vezes e é sempre muito bom, não é? Quando a gente tem um profissional que compartilha com a gente todo o conhecimento, como foi o caso do Dr. Vitor. Nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho. Não saia daí, o RF com você, volta já, tá?